use of our feet. Another example is in the internet community. The profile pictures in most cases consist of an image of our face created, and the face also can betray the characters of a person, as well as their current affective state and intentions. There are two important theories about face behaviors. The first one is developed by Charles Darwin. He said that the expression is related to the origin functions, such as opening the eyes wide in widest situations where unexpected things happen, between surprise, to allow more visual information to be processed, which means the second emotions of humans being are the same as animals. The first one is facial feedback, which means when you're memorizing an expression which also diminish the associated feeling. And also if you amplifying an emotion expression will lend to an amplification of a feeling. And Aaron also mentioned that expression of emotion is universal and culturally independent. To test these theories, Ekman and Francis conduct a study in which they took the base emotions found in Western world and expressed them to subjects from 5 different countries: Japan, Brazil, Argentina, Chile, and the United States. Among subjects from all 5 cultures, 70 to 90% were able to accurately read emotions. They also conduct the same studies with a community in Papua New Guinea that has no contact with the Western world. Also, that is still possible for 2 communities that are culturally isolated from each other to exactly recognize and advise the emotions implications of different faces. This proves the face in expressions are universal expressions. The second theory is the neutral culture from Paul Ekman. Do you think you can tell the difference between a fake smile and a real one? Paul Ekman said that the real smiles cannot be fake due to additions measures activities around the eyes, which is difficult to control better. But in 2009, there was a study that shows smiles can be observed that include only the lower parts of the face and not can weakness at the eyes. Therefore, a vital consequence is reference of a clear separations of generic and controlled expressions concern the notions of gender via microexpressions, which is with lens of the study of this session. Now is going to be Ricardo to talking about focal behavior. Ricardo, microfone. Sorry, desculpem, estava a trocar de inglês para português e vice-versa. Vamos falar agora sobre a comunicação não verbal no que toca à voz. Isto é um daqueles diagramas muito complicados que os professores adoram pôr. Eu só vos... É basicamente emissor-receptor, o que já conhecemos. Queria-vos só chamar a atenção para a parte do lado do emissor. Pull effects e push effects. O que é que estamos a falar quando falamos sobre isto? Coisas que tiramos do contexto sociocultural e utilizamos, que toda a gente conhece nesse contexto sociocultural, nós puxamos, é um pull effect, puxamos desse contexto uma coisa que outras pessoas sabem também. Push effects referem-se mais a quando sai mesmo do coração, quando empurramos para fora coisas que são individuais, únicas a nós. Portanto, em que é útil a comunicação não verbal no que toca à voz? Sim. É muito útil para identificar a idade de uma pessoa, o sexo, até a altura e o peso. Muito utilizado, por exemplo, pela polícia, para identificar um suspeito que, quando só tem a voz, conseguem ter detalhes relativamente precisos
só pela utilização da voz. Obrigado. Também, no que toca à personalidade de uma pessoa, há diferenças muito notáveis, por exemplo, entre indivíduos introvertidos e extrovertidos. Os extrovertidos tendem a falar mais alto, com mais interrupções, não mais interrupções na sua fala, interrompem mais os outros. E há outros tipos de personalidade que também são identificáveis. Não vou voltar a dizer todos porque são mesmo muitos, mas é outra coisa que pode ser identificada só com a voz. Estados emocionais e mentais. Esta é interessante, porque, por exemplo, uma pessoa que está bêbada pode ser muito facilmente identificada só pela voz. O que é que isto significa? Podemos viver num mundo daqui a uns anos em que uma máquina de venda não gosta do nosso tom de voz e não nos vende comida ou bebida. Porque consegue identificar com muita facilidade se estamos zangados, se estamos bêbados, como é que estamos, de estados mentais e emocionais. Com alguma precisão. A intenção. Isto, por acaso, sequer não é a melhor ilustração, porque também está a ser feito uso de linguagem gestual. Mas como conseguimos comunicar também com muita facilidade, mas isto já é com a intenção, se estamos a ser sarcásticos, se temos intenções de magoar alguém, se estamos a mostrar hostilidade, esse tipo de coisas. Podemos também, quando estamos numa boa conversa e gostamos de alguém, conseguimos pôr o nosso tom de voz mais semelhante com essa pessoa, mas quando estamos em discussões, por exemplo, divergem mais os nossos tons de voz. E por fim, neste da voz, interação social e o que se chama de dominance. Os indivíduos que têm tendência a ser líderes, que são mais dominantes nas conversas, tendem, mais uma vez, a interromper muitas pessoas, tendem a não ser tão interrompidos eles. Há uma espécie de um jogo que se faz, que quando é que eu começo, quando é que tu começas? E as pessoas que são mais introvertidas ou menos dominantes tendem a não se impor tanto, digamos assim. E agora passo a palavra ao meu colega Oscar. Okay, so I would like to use English for my presentation. And I also will talking about the facial expression of the emotion. And normally for communication, active observation is very necessary because many messages are displayed by the action. And also there are also lots of hiding dimension for the communication, just like a silence language. And we also find some research of the Darwin, and he means that all the human beings in the world sharing the same emotion. But the proof of this view was a little bit unclear, lack of some relatively strong proof of it. So we also find another experiment that can prove it. So the next slide. And the first step we found is the research for the Friesen. And for the experiment, he found an American and a Japanese participant and feel neutral and highly straightful themes while their facial behavior were recorded. And according to those behavior that occurred when they are feeling the theme, identified the same expression associated with 6 emotions: angry, disgust, fear, happiness, sadness, and surprise, just like the picture shows below. And the next slide. And for the second is by observing the facial expression of a healthy affluent and bi-affluent while they are renal loss. And also the results show that the facial expression of 2 of the affluent were the identical. So the affluent presented above is already proof that the human must be born with the innate capacity to express the emotion. So, and the main reason that caused the difference of the emotion we thought that lies on the usage of the emotion, and it can be affected by the culture, the environment that people grow up. And it also can be demonstrated by the following intention experiment for the Friesen, and it is also very similar to the expression above. And the experiment is about the American and it's also American and Japanese participant in feel neutral and highly straightful themes with an older man experiment. And the American continued to express their negative emotion because of the film, but the Japanese were more likely to smile.
And this experiment exactly shows a different application of the emotion between different cultures. And for the American, they are more likely to express their emotion. They like to share the emotion with the people surrounding them. And on certainly, Japanese are more waiting in expressing the emotion. They don't like to share the emotion to the other person. They would like to hide their emotion when there are some people surrounding them. So for the experiment above that we can conclude in a short sentence, the expression of the emotion are all the same, but because of the differences is the usage of it. So the next slide. So here I also going to talking about the gesture inside communication. So gestures are usually to communicate information about some actual idea or concept. For example, the sentence of "he gets down to the business" may be contained by a drop down of a speaker's hands, and while he wants to build another bridge to the new topic, maybe also start by making the action of his hand. So gestures are usually used during the conversation have been divided into the three categories: amber's, illustrator, and the regulator. For the first, amber's is usually have a directly feeling and enhance their meanings to typically not depend on speech. It means that it operates identity of the spoken words, given that they have verbal meanings. For example, including shaking your hands one side to the other side, and holding the fingers, crossing one lips, which means no or be quiet. And ambers also can categorically are ambers also is very different from one culture to the others, and it both in terms of their physical appearances and the meanings. And for the second, illustrator, the gesture of illustrator is help the listener to attribute a complete, articulate mental model of the speaker's discourse. Therefore, people can report more information from a speaker discourse if they are accompanied by the gesture. And for the third is the regulators, and it can be used as an attempt resting signal to prefer someone else that is talking in terms to the conversation. And conversely, when the speaker stops gesturing, it can function that is a tip of the changing topic. And it also can be a signal that offer speaking turns to the other person. So I think gesture, I think we are going to make a short conclusion for the gesture. And gesture is a precursor of the spoken language and be a part of a multi-state system for the communication. So the next. Olá, sou outra vez. Vou falar agora do contacto visual. Reparem que não é o que a gente ainda estava a falar um bocado. Há músculos à volta dos olhos, há muita coisa à volta dos olhos que muitas vezes as pessoas podem considerar contacto visual. Neste caso é mesmo o comportamento dos olhos, para onde estamos a olhar, esse tipo de coisas. Portanto, nós evoluímos esta capacidade de ver, mas também evoluímos a capacidade de mostrar aos outros primatas para onde é que nós estamos a olhar. Por isso é que temos esta parte branca nos olhos, para eles saberem para onde é que nós estamos a apontar. Isto é necessário para comunicar as nossas intenções e é importante no sentido em que não pode ser com facilidade falsificado. Não conseguimos controlar os micromovimentos, na ordem dos milímetros, que indicam as nossas intenções e o nosso estado de espírito. Também é muito, pus esta coisa que se diz, né? Eyes are the mirror of the soul, os olhos são o espelho da alma. Pelo visto é mesmo verdade, porque a informação que nós comunicamos através dos olhos, mais uma vez, não os músculos à volta dos olhos, mesmo os olhos, é genuína, é muito difícil de falsificar. Próximo slide. Também é útil, isto é uma aplicação prática, em identificar, por exemplo, autismo. Com eye tracking pode-se, com alguma facilidade, identificar se um indivíduo é autista. Há outras condições neuroatípicas que podem
também estar incluídas nisso. Próximo. E em relação com o estímulo negativo e positivo. Isto é interessante porque os adultos, no Ocidente, tendem a evitar estímulo negativo no que toca ao contacto visual. No entanto, no Oriente, nas culturas interdependentes, mais especificamente no Japão, por exemplo, as pessoas, como estão numa dinâmica mais coletivista, mais de grupo, tendem a não tirar os olhos de estímulo negativo, porque considera-se que seja porque estão a tentar identificar ameaças para o grupo. Portanto, sacrificam-se, por assim se dizer, porque olhar para estímulo positivo é melhor para a disposição, para identificar ameaças ao grupo. Acho que é uma coisa interessante, este mecanismo que se desenvolveu separadamente. Próximo slide. Nós também tendemos a olhar para onde o indivíduo mais dominante olha, para onde o líder olha, mais uma vez, do ponto de vista evolucionário, porque quem era o mais dominante era o que tinha mais recursos, e nós queremos saber para onde é que ele está a olhar, porque se calhar conseguimos ter alguma informação de, se eu olhar para onde ele está a olhar, se calhar também tenho eu os recursos. É um bocado essa lógica. Próximo. Isto também, rapazes, atenção que isto é importante. Contacto visual direto, não contínuo, como é evidente, quando é apropriado, muito atraente, ok? No que toca a afeto, o contacto visual também é crucial. E na aproximação também. Próximo. Isto acho muito importante. No que toca à cooperação social, neste caso estão a ver um póster que diz, por favor, não façam lixo. Estudou-se que um texto em si não interessa, ninguém quer saber do texto. Mas se puserem um par de olhos a olhar para a pessoa a dizer, por favor, não ponham lixo, as pessoas têm tendência mesmo a evitar fazer lixo. Não sei bem, deve ser porque as respostas tipo, exploram as nossas vulnerabilidades no que toca à comunicação não verbal. Nós, quando vemos um par de olhos, tendemos a não querer fazer lixo porque é como se estivéssemos a ser julgados ou a ser vistos por outra pessoa. Portanto, é outra característica interessante. Passa a palavra a quem é que é a Margarida agora. Sim. Eu vou falar da interação entre a proxémia e a áptica. As pessoas comunicam intimidade, calor, imediatismo, sexualidade, carinho, afeto, inclusão, poder e hostilidade através da proximidade entre si e o comportamento tátil também. A proxémia também engloba os objetos, o espaço material, densidade e acomodação, o crowding, e orientação corporal. Muitos destes aspectos são universais, mas também existem certos elementos que são mais culturais, e estes comportamentos comunicam muito mais do que só as nossas emoções, comunicam a nossa cultura, poder, sexualidade, personalidade, influência social, inclusividade e até privacidade. Hall define a proxémia como o estudo, no caso das transações humanas, como são compreendidas, e o uso do espaço íntimo, pessoal, social e público nos seus diversos modos. Engloba tanto o território físico, no estudo da territorialidade, e o território pessoal, no estudo na vertente do espaço pessoal. A territorialidade também analisa como os limites, como uma pessoa estabelece os limites no espaço e do modo como os artefactos, neste caso, por exemplo, malas, casacos, uma mochila, até para os mesmos próprios braços cruzados praticamente. Não os braços cruzados, desculpem, são organizados neste espaço. Já foi descrito por vários autores de diversas maneiras, algumas bastante interessantes, como uma bolha portátil difusa. Cada bolha pessoal, personal bubble, varia de tamanho e forma dependendo da pessoa, da sua personalidade, de várias relações variáveis situacionais, relacionais e até mesmo do background cultural do indivíduo. Qualquer intrusão no espaço pessoal gera reações de desconforto e fuga, e nesses casos o indivíduo tenta preservar os seus limites pessoais
utilizando barreiras físicas, mudando a sua postura ou orientação corporal, e baixando os olhos, ou mesmo até removendo-se da situação. Depois existe a densidade do espaço, é definida como a medida objetiva do número de pessoas numa dada unidade de território, que condiciona a maneira como os indivíduos interagem. Também influencia a percepção, a densidade influencia a percepção de controlo do indivíduo na determinada situação, e o crowding é visto como subjetivo, depende dos contextos culturais e interpessoais que determinam a percepção desse sentimento, mas a reação a ele é sempre negativa universalmente. Agora, falando da áptica, Helsing dividiu o toque em 5 categorias: funcional, profissional, social e educado, amizade, caloroso, amor e intimidade e sexualmente excitante. Acho que são um bocado straightforward, portanto não vou entrar muito em detalhes sobre elas. O toque pode variar na sua localização, no corpo, frequência, duração, ação, intensidade e até grau. Um ponto que eu acho extremamente interessante foi a parte da iniciação do toque, porque é um marcador de intimidade, mas também poder, uma marca também do imediatismo, e também tem elementos de género. Porque apesar do estereótipo de que os homens iniciam mais contacto que as mulheres com o sexo oposto, imensos estudos, mesmo imensos, provaram que existem pequenas ou até inexistentes diferenças sexuais na iniciação do tato, do toque. Os homens, no entanto, os homens iniciam contacto mais frequentemente com mulheres em relações ainda casuais, enquanto que quando já estão casados são as mulheres que iniciam mais. Depois tem aqui diversas funções do toque e até do espaço, da utilização do espaço. Peço desculpa, nurturance está em inglês porque é uma palavra terrível de se traduzir para português, e um dos grandes exemplos é o tocar nos bebés e nas crianças, chegando ao ponto de que se um bebê não for tocado o suficiente, morre mesmo, é bastante drástico. A inclusão também é uma das funções, o imediatismo para chamar a atenção, manutenção de intimidade e afeto, e obviamente também a parte da sexualidade. Exato, como eu já referi antes, existem bastantes elementos que transcendem fronteiras e diferenças sociais, mas enquanto que a expressão tátil varia de cultura para cultura, o imediatismo e a intimidade são ambos expressos através de toque em todo o mundo. Hall definiu o termo de contact culture e non-contact culture, através que podem ser analisadas de diversas maneiras, mas um dos seus marcadores é a parte mesmo geográfica. Há diferenças longitudinais, portanto, as culturas mais perto do Equador têm tendência a ter mais contacto, e latitudinal, portanto, este e oeste, sendo que o Ocidente e Oriente, sendo que o Oriente é mais categorizado por non-contact cultures. Também tem a parte urbana e rural, já que com o ambiente urbano existe menos espaço, portanto é tolerado mais contacto. As diferenças individuais no toque são bastante interessantes. Por exemplo, os homens têm tendência para evitar mais o toque entre os membros do mesmo sexo do que as mulheres, independentemente das suas características. Também ssão mais suscetíveis de ligar o toque à sexualidade, logo têm tendência para achar que o toque do sexo oposto é socialmente aceito, mas é aceitável, mas não o toque do mesmo sexo. Exceto normalmente em desportos de contacto, que é por isso que é mais
popular, digamos assim, entre os homens. Também com membros do sexo oposto, no entanto, os homens são mais confortáveis do que as mulheres com esse toque, independentemente de onde são tocados e quão bem se conhecem. Outro fator que eu achei bastante interessante é que, embora não haja nenhuma diferença entre sexos relativamente à sensibilidade tátil, as bebês recebem mais toque do que os bebês, e isso também se vê nas crianças, porque os adultos têm tendência a achar que é mais socialmente aceite tocar nas raparigas crianças do que nos rapazes, torna-se mais rapidamente inaceitável, digamos assim. Em geral, as mulheres são as receptoras de mais tato de ambos os sexos. Esta assimetria é mais provável de ocorrer entre estranhos do que entre amigos e familiares, podendo ser atribuída a diferenças de estatuto de género. E agora, Kitty? Então, eu vou falar sobre o tempo. Como já sabemos, comunicação é um processo, o que significa que os comportamentos das pessoas devem ser entendidos como parte de um fluxo contínuo das pessoas de conhecimentos que muda ao longo de um período de tempo. Por isso, o tempo é um elemento importante na comunicação não verbal. Como as pessoas o usam, interpretamos-no, é chamado de cronémica. Consideramos a cronémica em duas perspectivas: orientações de tempo e sistemas de tempo. A próxima. E orientações de tempo referem-se ao valor ou importância que os membros de uma cultura atribuem à passagem de tempo. É também evidente que os membros de uma cultura sempre têm uma cosmovisão semelhante ao valor de tempo. E há três tipos de culturas orientadas. As culturas orientadas para o passado consideram as experiências e eventos anteriores como os mais importantes. Estas culturas colocam uma ênfase na tradição e na sabedoria transmitida por gerações mais antigas. Consequentemente, mostram uma grande diferença e respeito pelos pais e outros anciãos. As culturas orientadas para o presente consideramos experiências atuais como as mais importantes. Estas culturas colocam uma grande ênfase no imediatismo e em viver cada momento da forma mais completa possível. Consequentemente, as pessoas participam em eventos devido ao prazer imediato que a atividade proporciona. E as culturas orientadas para o futuro acreditam que algum momento no futuro é o mais indispensável. As atividades atuais não são realizadas e apreciadas por agora, mas para os potenciais benefícios que possam ser obtidos no futuro. Os sistemas de tempo são as regras culturais implícitas que são utilizadas para organizar experiências de alguma forma significativa, e também existem três tipos de sistemas de tempo. Tipicamente, os membros de uma cultura não utilizam sistemas técnicos de tempo porque são mais aplicáveis a ambientes especializados, tais como o laboratório de investigação. Os sistemas formais de tempo referem-se às formas como os membros de uma cultura descrevem e compreendem unidades de tempo. Sequências com os meses do ano são formalmente designadas e depois são ensinadas explicitamente às crianças e aos recém-chegados como uma parte importante do processo de aculturação. E os sistemas informais referem-se aos pressupostos que as culturas fazem sobre como o tempo deve ser utilizado ou experimentado. Por exemplo, podes pensar quanto tempo deve esperar por alguém que estará pronto
em breve, dentro de 1 minuto, dentro de algum tempo ou em breve. O resultado não é declarado, mas depende de fatores tais como que tipo de pessoa que você é, a ocasião e a importância relativa das pessoas que são encontradas ou visitadas. O aspecto mais importante dos sistemas informais é as diferenças entre monocrônico e policrônico. O monocrônico segue a noção de uma coisa de cada vez, e o tempo é visto como uma mercadoria, é gerido e organizado, enquanto o policrônico se concentra em múltiplas tarefas são tratadas de uma vez. E o tempo está subordinado às relações interpessoais. Por exemplo, para as pessoas da Espanha, as relações são muito mais importantes do que os horários. E, portanto, mal-entendidos vão acontecer por causa de diferenças de valores. E, exatamente por causa disso, temos que aprender a comunicação intercultural. Sim. E agora, se estivéssemos na aula presencial, pedia um voluntário e fazermos algumas experiências com linguagem, comunicação não verbal. Mas aqui só tenho um inquérito, professor. Se quer, mandava isso para o chat. Não sei se temos tempo. Quanto estamos? Sim, temos muito tempo hoje, não há outra apresentação e por isso peço aos estudantes de também preparar umas perguntas para o grupo, sim? Hoje podemos discutir, havia muitos temas, muitos conceitos muito interessantes para, como todas as apresentações, mas hoje temos o tempo para discutir, yeah? Por isso, ok, vamos